São 7h19 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã que está acompanhando aqui a programação. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Hoje, terça-feira, dia 26 de outubro. Perdão, dia 26 de setembro de 2017. Já está no ar o Bom Dia, Produtor. Confira os destaques da edição de hoje. Você vai acompanhar que a oferta baixa de boiadas mantém a cotação do boi gordo em alta. Você vai conferir aqui no Bom Dia Produtor o preço da arroba do boi gordo nas principais regiões brasileiras. Vai ver também que em 2015 o Brasil bate recorde e atinge 215 milhões e 200 mil cabeças de boi. Itália produz o primeiro café feito à base do bagaço da uva. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E olha, a semana já começou com alguns registros acima da referência para o mercado do boi gordo. Detalhes na análise da Scott Consultoria. Olá a todos. Nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2017, a gente já observa algumas indústrias oferecendo preços acima da referência no mercado do boi gordo. Das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria, a gente teve alta em 5 delas no preço a prazo. Isso mostra que os preços estão mais firmes quando a gente compara ao final da semana passada. A única exceção que a gente tem é o Rio Grande do Sul, onde lá a gente tem uma maior oferta de boiadas terminadas. Isso é um cenário típico para esse período do ano, quando a boiada sai para o plantio de soja principalmente. Em São Paulo, algumas indústrias começaram a semana fora das compras, esse é um cenário comum, aguardando uma melhor colocação em relação ao mercado. No estado, as escalas de abate giram em torno de 4 dias, o que mostra que a pressão de baixa que a gente observava antes vai ser limitada essa semana, já que a indústria precisa alongar as escalas. Como falou Isabela Camargo, sem esse excesso de boiada, o mercado do boi gordo tem preços mais firmes e também o que contribui é o final do mês, que as pessoas devem consumir mais e também os frigoríficos devem melhorar o seu estoque devido ao início do mês e as pessoas vão comprar mais carne. Isso daí garante preços mais firmes para os próximos dias. É isso mesmo. Nós vamos agora dar uma volta pelas regiões brasileiras. Valores atualizados ontem, início de semana, segunda-feira. Vamos começar? Região Sudeste na tela do seu televisor. Nesta manhã de terça-feira tivemos aqui uma alta de R$ 2 do Triângulo Mineiro. Portanto, temos aqui Barretos e Araçatuba em R$ 141,50. Belo Horizonte, 138. Triângulo Mineiro, que teve essa alta de R$ 2 agora em 136. Sul de Minas, R$ 134. O mesmo valor do estado lá do Espírito Santo. Norte de Minas, 137. Enquanto que o Rio de Janeiro, R$ 135 o preço da arroba à vista. Na região sul do país, vamos ver aqui como que ficou a arroba do boi gordo ontem. Na região nordeste do Paraná, R$ 138,50. Na região oeste de Santa Catarina, R$ 138,50 também. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, apresentou baixa de 10 centavos, fechou a R$ 4,25. Em Pelotas, houve queda de 15 centavos, fechou a R$ 4,50 o quilo vivo do boi gordo. Vamos lá para a região centro-oeste, onde foi verificado ontem uma queda de R$ 1,50 em Goiânia, Goiás e agora em R$ 134. O mesmo valor da parte sul de Goiás, Campo Grande e Três Lagoas batendo 133. O maior valor aqui na região de Mato Grosso do Sul, aqui da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 135. Vamos ver como ficou a cotação da arroba do boi gordo em Mato Grosso. Você acompanha aqui Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 131, região norte 125, sudeste 129 e na região sudoeste também R$ 129 a arroba do boi gordo. É bom lembrar que nessas 4 praças não apresentaram alteração entre
sexta e segunda-feira. Vamos para a região Nordeste, alta de R$ 1,50. No sul da Bahia, agora em R$ 138. Alagoas continua batendo R$ 153. Oeste da Bahia, R$ 139,50. E também a parte oeste do Maranhão, R$ 130 o preço do boi gordo à vista. Você acompanha agora preços para a região norte do país? Vamos ver aqui. No Acre, R$ 116,50. Redenção, no Pará, apresentou alta de R$ 1, fechou a R$ 129. Marabá também R$ 129. Paragominas, R$ 130. Na região sudeste de Rondônia, R$ 127. Igualmente para o sul do Tocantins, R$ 127. E também para a região norte do Tocantins, R$ 127 a arroba do boi gordo, segundo a apuração da agência Scott Consultoria. E a gente continua conferindo os preços de mercado, preços para o bezerro. Por aqui mais informações para a sua tomada de decisão e dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que a população de gado bovino em fazendas aumentou em 2014 em relação ao ano de 2015 em comparação com 2014, registrando assim recorde. E são esses números para a gente poder observar como vem sendo essa movimentação, lembrando que o fechamento de 2016 vai ser feito neste ano de 2017. Vamos ver então esses valores apontados pelo IBGE. Temos aqui quanto foi a população de gado bovino em fazendas brasileiras em 2014. Foram 212.300.000 cabeças. Veja que para 2015 uma alta de 1,3% de acordo com o IBGE. E agora a população batendo o recorde de 215.200.000 cabeças. O crescimento de 2015 foi o maior desde 2011 e representa uma aceleração após a queda causada pela seca de 2012 e a variação próxima de zero registrada em 2013 e 2014. Agora a gente vai acompanhar também o crescimento pelas regiões brasileiras, as que apresentaram o maior crescimento em todo o Brasil. A região norte está liderando esse crescimento com uma alta de 2,9% em relação ao ano de 2014. A região também centro-oeste merece um destaque com alta de 2,1%, representando 33,8% da participação nacional. Já a região Nordeste, nós observamos um movimento contrário. A queda para o crescimento, então, da população bovina é de 0,9% em 2015, de acordo com o IBGE. Sobre a região Norte, o IBGE aponta que a região conta com grandes propriedades destinadas à criação de bovinos e produtores especializados, possuindo clima, relevo e solo favoráveis à atividade, como também grandes plantas frigoríficas que têm impulsionado o abate em larga escala. Destaque também para o Mato Grosso, que é o estado com maior criação de gado, com 13,6% do total nacional. Ainda dentro da região centro-oeste, esses são os primeiros colocados. Mato Grosso, pode voltar uma tela, produção, para a gente poder mostrar direitinho aqui para todo o público, todos os pecuaristas. No estado de no centro-oeste, Mato Grosso, primeiro lugar, Goiás e Mato Grosso do Sul é o que merecem destaque quando o assunto é região centro-oeste. Também nos últimos anos, tanto o sul quanto o sudeste têm mostrado estagnação da bovinocultura de corte, enquanto a produção de bovinos tem se alastrado cada vez mais, tem ido muito em se deslocado para a região norte. A atração é explicada principalmente, em parte, pelo IBGE, por conta dos baixos preços das terras, também disponibilidade hídrica, clima muito favorável, incentivos governamentais, além de abertura de grandes plantas frigoríficas. Está aí o crescimento em 2015 para a população bovina, explicado também por regiões e também os estados que estão tendo o maior crescimento em 2015 em comparação com o ano de 2014. Lembrando que o ano de 2016 será apresentado até o final deste ano de 2017, é sempre um ano antes, para que a gente possa ver como vem sendo o crescimento da população de bovinos em todo o país. Por aqui, mais valores chegando na tela do seu televisor.
Uma feira de negócios com alta tecnologia para a pecuária. É o que promete a PEC Brasília, um evento que vai reunir boa genética, competições com gado de corte e também leiteiro e ainda mostra de equinos e caprinos. Tudo isso deverá acontecer em Brasília, na Granja do Torto, que é um dos lugares mais conhecidos do país. Veja na reportagem. A capital do Brasil, com mais de 3 milhões de habitantes, agora também quer ser a capital tecnológica da pecuária. Está prevista para outubro a tradicional feira, uma mostra da tecnologia do Distrito Federal. Neste ano, segundo os organizadores, pretende reunir convidados de todos os estados brasileiros. O evento é promovido pela Associação dos Criadores de Zebu do Planalto Central e tem apoio da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Temos animais de todo o Brasil presente aqui, principalmente das raças zebuínas e girolando, e é um momento além de bons negócios, mas também de mostra de tecnologias novas, modernas e inovadoras para o setor da pecuária. O lançamento da nossa feira é dia 28, o próximo, dia 28 de setembro, no Palácio do Buriti, e todos os produtores e ouvintes do Canal do Boi estão convidados. A Secretaria da Agricultura, juntamente com um conjunto de outros órgãos, entre eles Emater, Ceasa, são os apoiadores do evento, e o evento vai acontecer na última semana de outubro, no Parque da Granja do Torto. Odacil Canepa para o SBA. E agora o assunto é previsão do tempo. As chuvas já começaram a avançar pelo interior da região centro-oeste, o que garante uma melhor umidade no solo e também garante melhor plantação para as pastagens. Vamos saber agora como ficam as condições para essa região com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, as condições agora na região centro-oeste, principalmente para as áreas de pastagem, voltam a ficar mais favoráveis. Isso porque no decorrer dos últimos períodos foi o tempo seco que predominou, garantindo problemas de déficit hídrico, especialmente entre Mato Grosso e também Goiás. No decorrer dos próximos dias, agora áreas de instabilidade já começam a avançar pela região centro-oeste. Isso ocorre por conta da atuação de um canal de umidade, que acaba trazendo mais umidade da Amazônia para as áreas mais centrais do país. E durante os próximos 5 dias até o dia 30, as chuvas já começam a se espalhar pelo Mato Grosso do Sul, maior parte de Goiás e também a metade oeste do Mato Grosso. O volume de chuva é expressivo em alguns pontos, tende a alcançar até 30 milímetros de água entre as áreas mais ao sul de Goiás, o oeste do Mato Grosso do Sul e também o noroeste do Mato Grosso. Já a partir da próxima semana, essas chuvas agora ainda devem seguir persistentes na região centro-oeste. O volume fica mais expressivo ainda no Mato Grosso do Sul, onde pode alcançar até 50 milímetros de água em 5 dias. E as chuvas são abrangentes, chove em praticamente todo o Mato Grosso e também Goiás. A partir do terceiro período, as chuvas agora perdem um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim seguem persistentes. Nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul pode chover até 30 milímetros, enquanto que as chuvas ainda devem seguir um pouco mais fracas entre Mato Grosso e também Goiás até o dia 10 de outubro. No decorrer das próximas semanas, então, as chuvas voltam a se espalhar pela região centro-oeste, trazendo melhores condições, especialmente para as áreas de pastagem. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Hora de acompanhar também a evolução dos países vizinhos. Após um período de desânimo produtivo, na Argentina, uma redução de cerca de 12 milhões de cabeças de gado bovino, a entrada de Maurício Macri no ano passado como presidente da Argentina provocou um forte compromisso e também um grande entusiasmo para voltar a entrar nos mais exigentes mercados internacionais de carne bovina. A expansão do mercado da carne argentina é tema da entrevista do Bom Dia.
E para comentar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito bom dia, seu João Pedro. Bom dia, Helene, bom dia. Vamos falar do vigor da Argentina? A Argentina sofreu como o Brasil sofreu na mão de governos corruptos, impopulistas e incompetentes. Os governos do seu Nestor e da dona Cristina Kirchner, eles usaram e abusaram do populismo na Argentina. O argentino é um grande consumidor de carne bovina, consumia mais de 55 quilos de carne por habitante ano. O que eles fizeram? Eles, em vez de criar condições para que desenvolvesse o mercado, aumentasse a produção, não. Tabelaram, proibiram exportação, criaram dificuldades para os pecuaristas argentinos e, com isso, conforme você falou, houve uma redução de 10 a 12 milhões de matrizes. Isso repercute hoje no momento. A Argentina poderia estar participando mais ativamente do mercado mundial, só que a oferta de carne interna na Argentina, em função da matança de fêmeas que houveram no passado, não é suficiente para atender o próprio mercado interno deles. Então a carne está cara na Argentina hoje e isso faz com que haja um direcionamento mais para o mercado interno. Agora a Argentina ela tem umas terras excepcionais, tem o Pampa argentino, são das 3 melhores terras do mundo. Né, Só que com essa crise, o que aconteceu? O dono das terras acabou arrendando para a agricultura. Cresceu muito a produção de grãos na Argentina, especialmente soja e milho. Então, o que está acontecendo? Daqui para frente, a Argentina vai ter que usar as terras mais ruins dela, mais ao norte da Argentina, que são as terras mais fracas, não tem a mesma fertilidade. Então vai precisar utilizar mais tecnologia nessas áreas. Com certeza, vai ter que usar mais. E outra coisa, você tem uma carência de oferta de bezerros, porque você matou as matrizes no passado. O argentino ele tem um hábito de consumir animais muito jovens, muito tenros, novilhas e novilhos, com peso um pouco acima de 11 arrobas. A tendência daqui para frente é que ele segure mais esse animal, inclusive suplemente ele, se for... Não, no Pampa não, o Pampa tem uma qualidade excepcional de pastagem, mas quando ele subir mais para cima, ele vai ter que dar uma suplementada. Assim como nós fizemos no Brasil, né? Então, você tem que dar um grão a melhorar para você ter um acabamento melhor. Agora, a Argentina tem um bom padrão genético, tem um bom sistema criatório, ela vai entrar no mercado daqui para frente concorrendo. E vai ser forte, né? Vai ser forte. Ela vai entrar com carnes de maior valor agregado. Ela vai entrar na cota Hilton, ela vai entrar com corte traseiro, filé, contra filé, miolo de alcatra, etc. Vai disputar muito com os Estados Unidos, com a Austrália, com o próprio Uruguai. O Brasil vende no mercado mundial carne barata, carne de dianteiro. Apesar que nós temos condições de disputar também essas carnes, basta que a gente faça um trabalho lá fora direitinho, e né? Mostre a nossa carne, porque lá fora você vê as empresas que divulgam a própria carne, como na Europa, por exemplo. Você tem 3 tipos de carne praticamente no mercado. A carne produzida na Europa mesmo, que aproveita o sentimento nacionalista, carne produzida aqui mesmo, etc, etc. Mas o quê? A maior parte é abate de vaca leiteira já com certa idade. Então uma carne mais dura. Mas não é uma carne tão saborosa. Lógico, você tem carne de Angus, tem carne de gado voltada para corte, só que é muito mais cara, né? E você tem a carne do Uruguai. O Uruguai faz um bom trabalho. O Uruguai tem um excelente trabalho de marketing. Trabalho excepcional, aliás, né? Só que eles estão limitados pelo tamanho do Uruguai. Então fica difícil, eles não têm volume para atender toda essa possível aumento de demanda. E você tem a Austrália. A Austrália, sim. A Austrália é um país que tem condições difíceis de criação, não é fácil, não. Você tem dificuldades grandes, muita seca que deu lá, etc. Porém, tem uma qualidade de criação excepcional. O rebanho da Austrália é do tamanho do Mato Grosso, só que eles produzem muito mais carne e a mais da metade dessa carne é voltada para o mercado externo. Então a Austrália disputa mercado. O Brasil está crescendo. Ontem saiu a estatística de exportação em setembro, nos primeiros quarta semana já, mostra uma média de 5.500 toneladas dia, ou seja, aumentou o volume exportado dia. Vai ser um pouquinho inferior no mês passado, porque no mês passado tinha 23 dias, esse mês tem só 20 dias úteis, né? Mas o Brasil está aumentando e nós precisamos, vamos enfrentar agora uma concorrência, especialmente da carne argentina, que a partir dos próximos anos vai aumentar. Ela está hoje matando ao redor de 1 milhão de cabeças mês. Ela tem condições de não só aumentar o número de animais,
como também botar mais peso nesses animais, ou seja, eles têm um gado europeu que poderia tranquilamente chegar a um peso médio de 16, 17 arroba entre macho e fêmea, e você produzir uma carne boa, carne macia, bem acabada, animal jovem e tal. Então, isso vai acontecer na Argentina, ou seja, eles vão ter que aumentar o peso dos animais destinados ao abate. Só para a gente poder concluir, só uma última informação. Ainda segundo as confederações rurais argentinas, o rebanho do gado naquele país está crescendo a uma taxa de 800 mil a 1 milhão de cabeças por ano, o que não havia sido alcançado desde o ano de 2005. Qual que é a razão desse crescimento expressivo, senhor João Pedro? Vamos pontuar um pouquinho mais. O governo tirou os impostos sobre exportação. E alavancou muito, a economia argentina está voltando a crescer, consequentemente aumenta a demanda de carne indo para o mercado interno, eles são um grande consumidor de carne bovina, e você tem um espaço para brigar no mercado internacional, especialmente em cortes de alto valor agregado. Então tem tudo para dar certo. Então, em 10 anos, nesse ritmo de crescimento, eles vão repor aquele rebanho que eles tinham, né, antes da desventura dos Kirchner, e voltar e entrar no mercado, disputando o mercado. Agora a Argentina perde para o Paraguai, por exemplo. O Paraguai exporta mais que a Argentina, mas a Argentina tem tudo para voltar a recuperar esse mercado e ser um concorrente grande, especialmente da Austrália e do Uruguai no mercado internacional. E por que é importante a gente estar de olho na Argentina? Porque ela vai concorrer conosco também. Pode ter certeza que em algum momento eles vão ter, ou seja, de algum carne dianteira, então eles vão disputar mercado com a gente. A vantagem é que poucos países do mundo podem aumentar a produção. O Brasil é um deles, a Argentina também, em função especialmente da retração que ela teve nos anos do governo Kirchner, e agora ela tem condição de voltar. Só que ela vai voltar não vai ser o grande volume em cima do Pampa, vai ser em cima de terras mais fracas que ficam ao norte da Argentina. Tá certo, de olho nos mercados internacionais, na Argentina, esse crescimento da pecuária daquele país. Muito obrigada, senhor João Pedro Cuti Dias, pelas informações. Bom dia a todos vocês. E por aqui vamos nos encaminhando para um breve intervalo comercial, mas já não sai daí não, é rapidinho, porque daqui a pouquinho tem um bloco dedicado a grandes investimentos e leilões que estão marcando aqui a rede SBA. Falaremos da semana Mega Cenepol, uma semana especial. Detalhes daqui a pouquinho. Faltando 15 minutos para as 8 horas da manhã, é um prazer ter você junto com a gente. E a partir de agora, muita informação dos melhores leilões com transmissão aqui pela rede SBA, que com certeza são os melhores leilões do país. E acontece hoje, aqui pelo Canal do Boi, o 22º leilão Berço do Tabapuã, na oferta 60 touros. Quer mais detalhes? Acompanhe agora a reportagem de Gustavo D'Angelo. Nascida no berço da família Ortenblad, o Tabapuã tem um interessante histórico de formação e o Tabapuã do Córrego integra o desenvolvimento da raça, que foi relembrado durante uma boa conversa com o titular do criatório, Rodolfo Ortenblad. Mais uma vez aqui na fazenda Córrego da Santa Cecília, em preparação para o 22º leilão Berço do Tabapuã. A gente está aqui no terraço da sede da fazenda com o titular, o Rodolfo Ortenblad. E antes de falar um pouco sobre esse leilão, a edição 2017 do leilão Berço do Tabapuã, Rodolfo, fala um pouco da origem, né, do Tabapuã, todo o histórico aí da sua família Ortenblad, como começou o Tabapuã do Córrego. Bom, o Tabapuã do Córrego vem do que a gente chama do marco inicial, que era o T0, que foi um touro que foi presente do mercador de touros, que era o seu Júlio do Vale, que ele trazia gado de Goiás para São Paulo. Então, provavelmente, esse touro mocho veio de Goiás, que também tinha uma das origens da raça, que era do Dr. Salviano. Na época, a Água Milagrosa tinha uma vacada Nelore aguzeratada. Usaram esse touro nessa vacada, e a primeira geração saiu muito igual a ele. Então, ele tinha uma prepotência fora da curva, assim. E chamou a atenção do meu avô e do meu tio-avô, e eles traçaram um trabalho zootécnico com o IZ, de Nova Odessa, com o Barrison Vilares e o Afonso Tunzi. Foi uma raça, assim, que teve acompanhamento zootécnico desde o início.
Vieram as divisões das terras e as sucessões da família. E Rodolfo então deu sequência ao trabalho de seu pai no aprimoramento do Tabapuã. Os diversos leilões promovidos pela marca também fazem parte dessa evolução, como difusores de genética da raça. E por falar em leilão, a Córrego da Santa Cecília se prepara para mais uma edição do Berço do Tabapuã. O leilão é considerado o mais transparente dentro da raça, porque disponibiliza uma grande quantidade de dados dos animais que vão ser ofertados. Neste material aqui, uma espécie de bula que você só encontra no Berço do Tabapuã. Bom, a ideia do conceito de bula é de você dar uma transparência para o seu cliente do que existe lá dentro do DNA. Que a gente enxerga muito o fenótipo e o touro como é por fora, com a avaliação fenotípica, mas a parte interna a gente só consegue enxergar com dados. E assim, o Tabapuã, desde a formação, sempre foi muito adepto a dados. Então, assim, nasce todo o conceito do acasalamento. Então, essa safra que a gente vai estar vendendo é 2015. Então, ela foi fruto de acasalamento de 2014. Sempre com o acompanhamento dos melhores profissionais do ramo, esses animais passam por um rígido processo de avaliação e seleção até chegar no resultado da safra. O professor Bergman pega todos esses dados, né, que são os dados maternais, os dados de recria do grupo contemporâneo, os dados de carcaça, os dados de andrologia precoce, e solta o ranking dos melhores animais da safra. E dentre os animais melhores da safra, a gente montou o leilão Berço, que é esse leilão que a gente chama de Tabapuã com bula. Nesta edição do Berço do Tabapuã, serão comercializados reprodutores prontos para darem uma injeção de resultado em qualquer plantel. Vão ser 60 touros, numa safra bem enxuta e reduzida. A gente sempre pega a cabeceira da prova para colocar. Então, tem animais assim de coleta, que seriam animais de central, que o Bergman fala, não vem desses animais. Manda para a central, coleta sêmen e usa em larga escala, porque, sabe, toda a base de dados assim em cima de um grupo contemporâneo se destacam muito, né? Tem alguns animais que é impressionante como eles saem um pouco fora da curva. O número 1, que é o lote 1, em ultrassonografia de carcaça, ele foi surpreendentemente longe do segundo, sabe? Então, é bastante interessante. Quando você começa a olhar o que você não vê com os olhos e acreditar mais, porque é uma dificuldade. Quando você vê um animal, ele enche teus olhos, já te agrada. Aí, quando você vê os dados e eles falam mais ainda, então é um agrado, nem diria duplo, quíntuplo, vezes 10 e tudo, porque a confiabilidade é muito grande. No dia 26 de setembro, agora próximo, às 20h30, pelo Canal do Boi. Então, vão estar sendo ofertados esses 60 filés da safra 2015. São todos garrotes jovens, aí de 21 a 25 meses, na faixa de 600 quilos. Rodolfo, o que a gente tem aqui ao fundo? Tem uma garrotada do primeira bateria do leilão Berço, né, que são os que a gente chama de tops total. São animais cabeceiríssima de safra, né, são os melhores animais da safra. Foram tops em PGP, são filhos de matrizes muito produtivas e positivas. Eles foram tops na ultrassonografia de carcaça, na andrologia precoce e tops em avaliação genética. Então, a média desses garrotes são top de 0,1 a 5 no PMGZ. Então, é um pouco da bula, né, vista por fora. 3 gerações da família convidando a todos vocês para o 22º Berço do Tabapuã. É um prazer tê-los conosco. Geração em geração passando qualidade e agora genética. Falando em qualidade, olha só, até quinta-feira acontece a Mega Semana Ita Senepol, uma semana repleta de oportunidades com animais da raça Senepol. E para a gente saber deste grande evento, vamos até Porteirão, no estado de Goiás, até a Fazenda Bom Jardim, onde o leiloeiro já está nos esperando, é o Cláudio Gasperini. É com você, Cláudio.
Bom dia, Elaine. Bom dia, Antônio. Bom dia, produtor. Sejam todos muito bem-vindos através das lentes do SBA ao município de Porteirão, a Fazenda Bom Jardim, Itamar Neto e R3 Cenepol, Ita Cenepol e R3 Robson Neto, nossos anfitriões, abrindo o nosso trabalho da manhã nessa oferta sensacional, Mega Semana Cenepol, edição especial Touros e Excelência. Aos amigos que buscam esta ferramenta de aumento de produtividade, ferramenta para encurtar o seu ciclo produtivo, chegou ao lugar certo. Vai encontrar uma tourada Cenepol diferenciada. Não é isso, meu amigo Itamar Neto? Bom dia. Bom dia com alegria a todos os nossos amigos pecuaristas, produtores, que já levantou cedo, já tirou o leite, já está na lida e já está suando a testa, Cláudio. E nós estamos aqui na Fazenda Bom Jardim, em Porteirão, Goiás, de produtor para produtor, oferecendo os touros Cenepol de excelência do nosso criatório Ita e R3, e convidamos a todos para novamente, num dia que Deus vai nos abençoar, a dar sequência ao nosso trabalho, e contamos com o apoio de vocês e a credibilidade. Estamos juntos sempre para oferecer o melhor que a gente pode fazer com a raça Cenepol. Robinho, muito bom dia, companheiro. Bom dia Brasil, bom dia canal. Estamos aqui para dar sequência na Mega Semana Cenepol. Começamos ontem e temos aí mais 3 dias para a oferta de touros Cenepol. E, Claudião, passa as coordenadas aí dos pagamentos para o produtor ficar atento, as comissões, o frete free, né? Vamos frisar isso aí. Tem muita coisa boa, né? Rodoviária, tem muita barbada nisso. Muita coisa boa aí, pessoal. Vamos lá. Muito bem, nós vamos vender em 16 parcelas. 2 parcelas à vista, 2 parcelas com 30 dias de prazo, mais 2 parcelas com 60 dias de prazo, e a partir daí 10 parcelas mensais iguais e consecutivas sem juros e sem correção. Comissão no momento do seu acerto de conta junto ao escritório da Central Leilões, a empresa que realiza este evento, é de 8% sobre o valor da batida do martelo. Com relação ao frete, frete free para toda a malha rodoviária do Brasil. Comprou um touro, em qualquer ponto da malha rodoviária, este touro será entregue sem custo para o comprador, facilitando demais a sua compra e o recebimento desses animais. Esta, então, basicamente é a condição. Lembrando que hoje e amanhã nós estaremos vendendo a preço fixo. O preço que sair na tela, basta o amigo entrar em contato com a nossa mesa operadora e de pronto o negócio estará fechado então. Na quinta-feira, aí sim, nós teremos o nosso leilão, ok? Isto posto, vamos trazer o primeiro lote, vamos apresentar a primeira grande oportunidade da manhã. Vamos receber o lote do número 134. R3 começa ofertando aos amigos, lote do número 134. Reparem que touro, gente, ó. RN 0285. Vamos destacar várias coisas. Antes de eu falar sobre o touro, importantíssimo que eu fale, essa tourada é toda de campo, é toda de pasto. Essa tourada nasceu, foi criada e recriada a pasto. Lote 134, começamos no valor de 600 na parcela. É o RN 0285, nascido em janeiro de 2016, portanto tem 20 meses de idade, está pesando 440 quilos e ele tem 33 de perímetro escrotal. É um filho do campeão 7013 numa mãe vale 15. Aí eu tenho 2 touros de avaliações espetaculares. Quer ver só? O pai desse touro campeão 7013 é top 8 para total maternal a desmama, é top 6 para peso ao sobreano, é top 5 para conformação frigorífica ao sobreano e é top 1% para ganho de peso pós-desmama. Então, um pai de uma avaliação realmente importantíssima. Enquanto que o seu avô materno Vale 15 da Genetropic é pelo 3º ano consecutivo o melhor touro na avaliação Embrapa. Ó. Top 0,1 para total maternal a desmama, top 0,1 para peso ao sobreano, top 15 para conformação frigorífica ao sobreano
e top 0,1% para ganho de peso pós-desmama. Tudo isso num garrote que só tem 20 meses de idade, está fechando os 450 quilos, novinho de tudo, com apenas 20 meses, pronto para sair trabalhando. Informação importante, todos os animais com registro definitivo, todos os animais com exame andrológico positivo. Touro de uma carcaça muito equilibrada, linha superior boa, conjunto, prepúcio e umbigo é perfeito desse touro. Eu chamo a atenção dos amigos aqui, realmente uma oportunidade, uma primeira oportunidade de luxo. Entre em contato agora com a nossa mesa operadora, 18 3622 4999. O telefone de baixo é somente para o WhatsApp, 99637 2999. Entre em contato com a Central Leilões, confirme a sua intenção, confirme o valor que está na tela. Sem disputa, o amigo já é dono de uma ferramenta que vai potencializar a sua produção. Touros Senepol, nessa mega semana Senepol. Primeira oportunidade, portanto, aí está, ofertada aos amigos, e nós vamos trazer uma segunda oportunidade nesta manhã, neste primeiro trabalho, dentro do programa Bom Dia Produtor. Lote 158. Lote 158 é o ITA 0949. Está aí, ITA 0949, perdão. Nascido em setembro de 2015. Pode colocar na tela valor de 600 a parcela para o lote 158. 530 quilos, 36 de perímetro. Novamente, mostrando como é usada aqui a genética de ponta para a produção desses animais. Olhem as avaliações, tanto do pai quanto do avô materno. O pai é o WC 173, um touro que já fez vários campeões e campeãs de prova, de PADES, enfim. É o WC 173, é um touro 0,5% para total maternal a desmama, 14% para perímetro escrotal, 0,5% para peso ao sobriano e top 0,1% para ganho de peso pós-desmama. O avô materno é o Honeyby Creek Rondon 43K, é um touro top 9 para conformação frigorífica ao sobriano, top 3% para ganho de peso pós-desmama, top 1% para peso ao sobriano e top 1% para total maternal a desmama. Por conta disso, esse touro na avaliação geral em Embrapa Geneplus é top 12%, sendo elite para total maternal a desmama, elite para peso ao sobriano, elite para perímetro escrotal ao sobriano, elite para espessura de gordura subcutânea, superior para conformação frigorífica ao sobriano e superior para área de olho de lombo. Avaliação Geneplus Embrapa. Um touro que está pronto. Um touro que tem 2 anos de idade, uma estrutura óssea muito boa, né? Lembrando sempre que essa tourada está a campo, está a pasto. Os amigos que acompanham sabem da nossa situação hídrica em praticamente todo o país, centro-oeste, sudeste, a gente vai num déficit hídrico muito grande. O tempo mudou no Porteirão ontem, eu acho que dentro de mais uns 2, 3 dias teremos chuvas e aí sim a coisa começa toda a melhorar. Então essa condição que os amigos estão vendo nesse touro é um touro de pasto, é um touro exclusivamente a pasto que comeu nos últimos 30 dias no coxo, comeu uma cana com farelinho, não é isso, Ita? Exatamente, Cláudio. É muito importante esse gancho. E como a gente está aqui no ambiente de produtor para produtor, eu gostaria de enfatizar o seguinte. No nosso conceito de criatório, de animal para trabalho, um touro ele tem que ter o seu score corporal com musculatura forte para ele poder trabalhar. A libido do Senepol é muito alta. Um touro adulto cobre até 40, 50 vacas, existe na literatura reprodutiva do Senepol. Entretanto, a gente preconiza que o animal tem que ser bem tratado, o animal tem que estar num estado corporal para trabalho. Ele não está bombado, ele não está gordo, ele não vai para o frigorífico, não é de abate, ele é de monta. Então, se ele é de monta, ele tem que estar num estado corporal
adequado para ele fazer esse trabalho. Então, quando a gente fala aqui, olhando assim, na cara, desculpa o termo, do produtor para produtor, esse é o trabalho que fazemos aqui e queremos que o nosso bom sucesso com o Cenepol também seja o seu bom sucesso com o Cenepol. Então é um touro já adaptado, com a rusticidade que lhe é peculiar desde a sua origem, possa chegar na casa do amigo e produzir bezerros de alta qualidade. Esse aqui é o nosso objetivo, que ele passa a ser até o objetivo principal. O valor que nós recebemos pelo animal é subjetivo em relação à satisfação que nós queremos do nosso cliente do outro lado, em poder adquirir um animal reprodutivo com características de dar a ele um sucesso, de o retorno do seu capital investido num curto espaço de tempo. É isso aí. Perfeito. Apresentado, então, nesta primeira participação da manhã, os primeiros 2 animais que estaremos ofertando ao mercado no dia de hoje. Teremos muitas participações durante o dia e nós esperamos que os amigos, então, entrem em contato com a nossa mesa operadora Central Leilões e aproveitem as grandes oportunidades que terão no dia de hoje. Pois não, Robinho? Os animais estão disponíveis no site da Central Leilões durante toda a semana, até na quinta-feira, para que o pessoal possa estar visualizando e escolhendo seu produto aí, ligando na mesa operadora, pessoal. É isso aí. No site o amigo encontra todas as informações, todas as filmagens, pode revisar cada um desses touros, tá certo? Central Leilões, mesa operadora à disposição dos amigos. Era isso. Bom dia, produtor, e até logo mais. Valeu! Robinho, Ita, pelas informações dessa mega semana Cenepol, que você vê com exclusividade, informações aqui no canal do Boi. Vamos falar agora, vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho, pecuária leiteira. Muito assunto para você importante, falaremos para você sobre o custo da produção leiteira, também o preço do leite UHT e ainda uma solicitação dos pecuaristas do setor leiteiro que fizeram junto ao governo brasileiro. Tudo isso daqui a pouquinho aqui. 8h06 no Bom Dia Produtor e a gente fala agora para você sobre a produção leiteira. E o custo da produção de leite aumentou pelo 2º mês consecutivo, segundo o índice que apura o custo avaliado pela Scott Consultoria. A alta no acumulado de setembro chegou a 0,8%. Isso em comparação ao mês de agosto. Quem traz para a gente agora mais detalhes é a consultora de mercados, Juliana Pila, da Scott Consultoria. Juliana, muito bom dia para você. Conta para a gente como que está o custo da produção de leite neste mês de setembro. Bom dia, Antônio, e a todos que nos assistem no canal do Boi. Bom, o índice de custo de produção da Scott Consultoria para a atividade leiteira teve alta de 0,8% em setembro em relação a agosto deste ano. Este foi o 2º mês consecutivo de aumento nos custos. A alta nas cotações dos concentrados, com destaque para o milho, foi o principal motivo deste movimento. Em curto prazo, as cotações do grão e de outros alimentos concentrados deverão exercer pressão de alta sobre os custos de produção da atividade. O clima seco e as pastagens em condições ruins colaboram com esse cenário, que já aumentaram a necessidade de suplementação dos animais. E com essas quedas esperadas no preço do leite ao produtor nos próximos pagamentos, a expectativa é de estreitamento da margem para o produtor nos próximos meses. Por fim, apesar da alta dos 2 últimos meses, os custos de produção eles ainda estão 12,8% abaixo na comparação com setembro do ano passado. Bom, muito obrigado mais uma vez pela participação, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Juliana Pila, pelas informações. E a Juliana sempre traz para a gente informações de mercado com relação à produção leiteira. Elaine? Ainda falando em leite, por conta dessa crise no setor, os produtores estão pedindo ajuda ao governo para escoar o produto. O pedido foi feito por pecuaristas, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a fim de que o órgão compre 50 mil toneladas de leite em pó. A ação visa melhorar o preço pago pelo litro, que em alguns municípios mal cobre os custos de produção. O produto seria utilizado em programas institucionais federais,
tais como a merenda escolar. A solicitação foi feita na última semana, mas até o momento o governo não efetuou a aquisição. Segundo a Câmara Setorial de Bovinocultura de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a central de abastecimento não pode comprar 50 mil toneladas de leite em pó. A operação teria um custo de 715 milhões de reais aos cofres públicos, o que impossibilitaria a compra. Ainda assim, uma definição do governo sobre a exclusão dos lácteos da lista de produtos de livre negócio Mercosul, a cadeia produtiva do leite estuda um acordo com a União Europeia para exportação do leite in natura para o bloco. As negociações devem ser finalizadas em dezembro. Atualmente, o setor lácteo brasileiro enfrenta uma barreira sanitária que proíbe a exportação do produto para a Europa, por conta de certificação de brucelose e tuberculose. Isso vale para leite, queijo e até mesmo o tradicional pão de queijo brasileiro. Vamos ver agora a cotação de mercado. Veja o litro do leite nas principais praças produtoras aqui do país. E como se não bastasse o alto custo para a produção leiteira, também a baixa nos preços pagos ao produtor, o índice semanal do CPEA apontou queda no preço pago pelo leite longa-vida. Nós temos agora mais detalhes com a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol, que traz para a gente detalhes. Natália, conta para a gente como que está a situação do leite UHT. Bom dia para você. Infelizmente, as notícias não são boas para o mercado lácteo. O nosso indicador diário dos preços do leite UHT, o leite de caixinha, o longa-vida, continua em queda na negociação entre indústria e atacado no estado de São Paulo. Nós temos o indicador diário do leite UHT aqui no CPEA e ele registrou uma queda acumulada na primeira quinzena de setembro de 4,7%. É bastante, e isso significa para o produtor que novas quedas no campo também devem acontecer. O leite UHT é o lácteo mais consumido do Brasil. Ele é um dos pilares da formação do preço do leite no campo. E isso significa, então, que há uma forte correlação entre o UHT e o leite pago ao produtor. Nossa coleta de dados para o indicador do leite entregue em agosto e pago em setembro já começou. E os colaboradores estão confirmando essa tendência de queda no campo. A diferença é que essa queda deve ser mais leve do que foi no mês passado. No mês passado, na média Brasil, a gente viu uma queda de 8 centavos. O indicador do CPEA do preço do leite recebido pelo produtor deve sair no final do mês. Para mais informações, acompanhe o nosso site e nossas mídias sociais. A gente vai conhecer um projeto que veio lá da Nova Zelândia e que trabalha com animais somente a pasto. É o Leitíssimo. Já ouviu falar? Mostra pra gente, Kylie Rodrigues. O assunto a partir de agora é a produção de leite. Nós vamos conversar com o Juliano Almeida, que é zootecnista, e ele vai falar pra gente sobre um projeto implantado na Bahia, que é o Sistema Leitíssimo. Como que funciona esse projeto, Juliano? É um projeto onde a gente trabalha com os animais o ano todo a pasto, 100% a pasto, né? A gente não fornece nenhuma suplementação à base de nenhuma forrageira, ou, por exemplo, como silagem. Então é um projeto que iniciou-se no ano de 2003, né? E desde então a gente vem trabalhando com uma genética que veio da Nova Zelândia, que são animais que foram melhorados em sistema a pasto na Nova Zelândia. E o grupo que trouxe esse projeto para o país é um grupo da Nova Zelândia, são neozelandeses. E o que determina o sistema é o clima? Isso, eles escolheram essa região da Bahia por ter o maior aquífero hoje do país em volume, está lá, né? Em extensão em São José do Rio Preto, mas em volume é lá. Por ter 2.700 horas de luz, que isso é importante para a pastagem irrigada, e também por ter... na época que foi montado o projeto, o valor de terra era um valor relativamente baixo. Então, por isso que esse projeto foi montado nessa região, Jaborandi, Bahia. Qual é o capim que vocês utilizam? É de forma irrigada?
Isso, o Tifto 85, né? Que é o que se adapta melhor na nossa região, porque no inverno tem temperaturas abaixo de 15 graus e ele continua respondendo, acumulando massa de forragem. Por exemplo, se a gente tivesse um braquiária, um pânico, que estaria produzindo em torno de 40 quilos de matéria seca por hectare por dia, e o Tifto a gente tem uma produção aí em torno de 90 quilos, então mais do que o dobro, por isso a gente utiliza o Tifto 85. Se a gente fazer um comparativo com a Nova Zelândia, como que está a produção? Então, quando a gente compara com os melhores produtores da Nova Zelândia, na Nova Zelândia, a forrageira que eles utilizam e o clima que eles têm, eles conseguem produzir em torno de 16 a 18 toneladas de matéria seca por hectare ano. Nas nossas condições, a gente consegue produzir 50, então quase 300% a mais. A gente consegue produzir aí em torno de 40, 42 mil litros por hectare ano, e na Nova Zelândia eles conseguem produzir, os melhores produtores, 12, 15 mil litros por hectare ano. Então, por isso eles vieram para o Brasil, que as nossas condições climáticas são favoráveis para a produção de leite. E as informações que é direcionada nesse projeto, vocês repassam isso para outros produtores leiteiros da região? Como que funciona? Então, a nossa região não é uma região produtora de leite, né, onde a gente está. Tanto é que somos os únicos da região que produz leite. Em escala seria assim. É uma região mais produtora de grãos. O que a gente faz é participar de alguns congressos, alguns simpósios e divulgar a tecnologia, mostrar os índices que a gente tem alcançado de mortalidade, de prenhez, de produção de leite, de rentabilidade. E depois que se iniciou o projeto lá, que foi em 2003, 2002, que eu conheço, já tem uns 4, 5 projetos bem similar e com sucesso também no Brasil. Muito obrigada, então, Juliano, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Com episódios de chuvas mais frequentes pela região sudeste, na última semana as condições de pastagens melhoraram. Isso porque os pastos estão tendo um bom crescimento. Mas vamos saber se essas chuvas deverão permanecer. Será que teremos mais chuva pela região sudeste? Juliana, conta pra gente detalhes. Chuvas abrangentes é que devem ocorrer na região sudeste no decorrer das próximas semanas. Os ventos acabam trazendo mais umidade da Amazônia para as áreas mais centrais do país e isso volta a garantir melhores condições, especialmente para as áreas de pastagem. No decorrer dos últimos períodos, esse tempo mais seco e também com altas temperaturas diminuiu bastante a disponibilidade hídrica do solo, especialmente entre o interior do estado de São Paulo, oeste e também norte de Minas Gerais. Nos próximos dias, as instabilidades já conseguem avançar pelo sudeste. Volta a chover em algumas áreas do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e também as áreas mais ao sul de Minas Gerais. Toda a faixa leste da região também deve receber algumas instabilidades, mas de forma mais fraca, porque a chuva mais forte deve ficar concentrada no estado de São Paulo, volume de até 30 milímetros. A partir da próxima semana, essas instabilidades seguem ganhando intensidade. No interior paulista, agora o volume de chuva pode alcançar até 50 milímetros e segue chovendo de forma bastante expressiva em praticamente todo o estado de São Paulo e toda a metade sul mineira. Apenas em algumas áreas do extremo norte de Minas Gerais é que ainda não deve receber chuva e o tempo deve ficar um pouco mais seco. Agora, durante o terceiro período, essas instabilidades ainda devem persistir na região sudeste. Só que dessa vez elas perdem intensidade. Ainda segue chovendo entre o estado de São Paulo, as áreas do Triângulo Mineiro e sul de Minas e também toda a faixa leste da região sudeste. Mas o volume agora é baixo e não passa de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades voltam a ganhar intensidade e também se tornar abrangentes na região. Com isso, áreas que estavam ainda mais secas, especialmente no interior de Minas Gerais, devem ser beneficiadas por conta do retorno das chuvas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E olha, você sabe que existem produtos que trazem maior produtividade e, consequentemente, rentabilidade. E se o negócio é progredir, é crescer, é facilitar, nós temos também agora os produtos da Germipasto. E para isso a gente vai ver agora com o Beretta, Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo da Produtos Germipasto, para poder dizer para a gente sobre a VDTec Multi, que vem fazendo a diferença em todo o Brasil, não é mesmo, Beretta? Bom dia! Olha, Elaine, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui através do Bom Dia Produtor.
Exatamente, a VDTEC tem essa grande proposta, melhorar sensivelmente o plantio aí na sua propriedade, afinal é uma máquina muito precisa, uma máquina elétrica e talvez esse também seja um dos grandes diferenciais dessa máquina frente aí à sua concorrente, a única elétrica do mercado nacional e que leva para você toda a qualidade e know-how de produção de sementes e também de máquina da Germipasto. Como eu já disse, uma máquina que melhora sensivelmente a distribuição da sua semente de pastagem, afinal ela regula desde pequenas quantidades até quantidades maiores, inclusive você tem a oportunidade de estar trabalhando com sementes convencionais, no caso de braquiárias com 50 de valor cultural, e também a grande economia que ela proporciona para você. E quando a gente fala em economia, meu amigo, todo mundo fica antenado, porque realmente esse é o grande desafio quando a gente fala em agropecuária. Você fazer a conta na ponta do lápis e economizar. Como assim economia? Bom, lembra que eu te disse que ela é uma máquina elétrica. Por ser elétrica, nós conseguimos instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E em ambas operações, conseguimos também colocar um segundo equipamento na traseira desse trator, que seria o equipamento que vai vir fazendo a incorporação das sementes, tanto a grade niveladora como o rolo compactador. E aí, meu amigo, nós temos aí semeadura e incorporação na mesma operação. Nós estamos reduzindo, né, a operação da incorporação, então você está economizando pelo menos R$50 por hectare. E aí vem a pergunta, olha, Guilherme, quanto custa essa máquina? Eu não te digo quanto custa, mas te falo exatamente a quantidade de hectares que você tem que fazer, só levando em consideração essa economia de R$50 que você paga a máquina. Em torno de 250 a 300 hectares feito com a VDTEC, você já se pagou, a máquina já se pagou e a partir daí é custo zero. Então, meu amigo, você que precisa de economia e precisão de distribuição de semente de pastagem, isso tem a ver com melhor formação, maior disponibilidade, maior taxa de lotação e, por último, o grande termômetro da propriedade, que é justamente a taxa de desfrute, onde mede exatamente a lucratividade aí da sua empresa rural. Se você quer tudo isso, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Olha, dessa vez eu trouxe o vídeo, quem nos fala é os nossos diretores da Germipasto, o seu Derli e também o seu Valmor, falando exatamente dos benefícios e da tecnologia da VDTEC Multi. Confere aí. Outra novidade também, né, a VDTEC, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTEC Plus. Mais uma vez pioneira, né, de uma máquina excepcional, né, não existe no mercado, uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista, né? Uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio. Ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então é uma máquina excepcional, uma máquina que consegue plantar 10, 20 anos, né, com uma manutenção muito pequena, né? Então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardan, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças, ela é muito econômica quanto às revisões e é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu planto soja, planto milho, planto braquiária, eu colho. Eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente igual essa nossa VDTEC.
Olha, meu amigo, eu lembro a você que a Germipasto tem parceria com várias transportadoras, então você que está longe aqui do Mato Grosso do Sul, onde está sediada a Germipasto, fique tranquilo que a parte da logística, a Germipasto vai organizar tudo isso para você e nós vamos entregar a sua VDTEC Multi, sua VDTEC Plus, na sua casa ou na sua propriedade com toda a comodidade. Não perca tempo, meu amigo, entre em contato agora com a Central de Vendas da Germipasto e adquira essa fantástica máquina de nome VDTEC Multi. Operadora 67 3389 6700. Essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse sim gratuito, 0800 647 0050. Lá no nosso site, o germipasto.com.br, você também, inclusive, encontra mais informações sobre as VDTECs. E aí, meu amigo, o sucesso dessa máquina é tão grande que nós criamos, né, nós da equipe de jornalismo da Germipasto, criamos um site próprio para ela, que é o www.vdtec.com.br. Lá, inclusive, você consegue baixar o manual, né, o download do manual dessa máquina e muitas vezes, se você tiver dúvidas lá nesse manual, com certeza vai ter todos esses esclarecimentos. Lá nas mídias sociais nós estamos presentes também, tanto no Facebook como no Instagram. E lá no YouTube, o canal de vídeos da internet, lá desses 550 vídeos que eu sempre digo para você que já tem postado nesse canal, grande parte em casos de sucesso, produtores rurais que utilizaram a VDTEC e estão satisfeitos. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço. É com vocês aí. Muito obrigada, Beretta, pelas informações. Rentabilidade é o que todo produtor precisa, não é mesmo? Mas por aqui é hora de intervalo, Antônio. Vamos ao intervalo, mas daqui a pouquinho falaremos sobre a suinocultura. Falaremos sobre a cadeia produtiva e também sobre as novas tecnologias para essa produção. 8h30 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. E agora o assunto é sobre suinocultura. Esse setor é bem dinâmico. Novas tecnologias e ferramentas de gestão constantemente surgem em intervalos de tempo cada vez menores. Por outro lado, existe a preocupação com o bem-estar animal e também com a sustentabilidade, também aliado à escassez de mão de obra, o que tem se tornado um grande desafio para os suinocultores. Acompanhar as tendências que influenciam a produção tem sido um dos fatores principais da cadeia. Para falar sobre a suinocultura no estado, no país e também sobre as novas tecnologias, eu converso agora no Bom Dia Entrevista com um pesquisador no assunto e também professor. Começa agora o Bom Dia Entrevista. A suinocultura tem apresentado um grande crescimento não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas também em todo o país. E para falar sobre as novas tecnologias, sobre a cadeia produtiva, eu converso agora com Ivo Arcângelo Vendrúsculo Bussato, ele que é professor da disciplina de suinocultura do curso de Medicina Veterinária da Uniderp, zootecnista e mestre em extensão rural. É um prazer ter você aqui junto com a gente para falar sobre a suinocultura. Muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes desse programa. Professor Ivo, vamos fazer um apanhado, vamos falar como que está a suinocultura em todo o país. Conta pra gente qual a situação atual. Bem, a suinocultura no mundo, o Brasil representa 4% da produção mundial. 50% da produção de carne de suína do mundo é produzido pela China. E nós, no Brasil, participamos ativamente com 4%, somos o quarto produtor mundial e o quarto exportador mundial de carne suína. E aqui o Estado, como que o Estado ele representa diante desses números do país? O Estado ele é entre o sexto e o sétimo, algumas pesquisas mostram, sexto e sétimo produtor, e é um grande produtor de carne suína aqui. É claro que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás ainda estão na nossa frente, mas nós temos pela frente um grande caminho, uma grande área para expandir aqui a suinocultura no estado e com certeza, como nós somos grandes produtores de milho e soja, que são alimentos indispensáveis e necessários para a suinocultura, nós vamos crescer bastante. E a produção aqui no estado tem aumentado também? Tem. Nos últimos anos nós temos cerca de 70 a 80 mil matrizes e que produzem em média aqui 25 a 26 leitões
por porca ano. Isto é um número relativamente alto, é uma produtividade excelente e que com certeza a tendência é aumentar ainda mais, existe espaço para isso. E quais são os desafios para o setor, na sua opinião? Bem, desafio, como você colocou no começo, é mão de obra qualificada, técnicos, nós já temos bastante técnicos aqui preparados para isso, e a tendência é aumentar, principalmente com os incentivos fiscais que estão, há já algum tempo o governo do estado está patrocinando, e os produtores estão sentindo a necessidade de diversificar. Como são grandes produtores de milho e soja aqui, muitos agricultores estão também virando suinocultores. Você falou que aqui no estado de Mato Grosso do Sul existe um crescimento, segundo também apontou o IBGE recentemente. Tem alguns estados mais propensos a ter um aumento da produção de suínos? Nós somos um estado propenso a aumentar. O Mato Grosso também, o Nordeste, a Bahia também deve aumentar bastante, principalmente por quê? Porque nós somos produtores do alimento que o suíno precisa, que é milho e que é soja. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje nós transformamos 25% do milho produzido no Brasil é transformado pela suinocultura e 50% do milho é transformado pela avicultura. Então, existe um espaço grande e nós precisamos transformar esses alimentos, esses grãos produzidos aqui, milho e soja, transformar de alguma forma. E a suinocultura é uma grande alternativa para isso. E aqui no estado existe um programa que chama-se Leitão Vida. De que forma que esse programa ajuda e contribui para alavancar ainda mais a produção? Mato Grosso do Sul foi um estado pioneiro no novilho precoce e no leitão ouro. Inicialmente era leitão ouro. Foi há 24, 25 anos que nós participamos ativamente nisso. E ele está sendo melhorado agora e passou para leitão vida, já há algum tempo. Uma das formas de medir a eficiência na suinocultura é o número de leitões produzidos por matriz ano. E esse programa tinha o grande objetivo de incentivar toda a matriz que produzia acima de 12 leitões por ano, esse número acima dos 12, eles eram incentivados. O produtor não pagava o imposto, ele recebia o imposto de volta e recebe o imposto de volta. Então é um programa que incentiva a produtividade. E esse é o grande objetivo, dar incentivos para aqueles produtores que buscam maior produtividade. Além disso, esse programa Leitão Vida, ele beneficia aqueles produtores que respeitam o meio ambiente, porque a suinocultura, como outras também, para implantar esses programas de suinocultura, nós temos que acompanhar e seguir normas ambientais, e o produtor que segue essas normas ambientais, que dá destino, que os funcionários são registrados, que tem, quer dizer, toda dentro da cadeia se respeita o meio ambiente e o social, isso também faz parte do programa Leitão Vida. Além desse programa Leitão Vida, o Estado ele beneficia o produtor de alguma forma para que ele trabalhe com mais competência, para que ele tenha mais recursos? Na verdade, existem recursos disponíveis de programas de financiamento para essa suinocultura. E o investimento não é barato. Ele se paga, ao longo de 10, 12 anos, o investimento ele se paga. E o Estado propicia estas facilidades de crédito para esses produtores. E é uma grande alternativa, porque muitos produtores que precisam diversificar, como nós falamos, eles buscam outras alternativas. E como nós temos a matéria-prima aqui, a suinocultura e a avicultura são grandes investimentos e cada vez mais eles estão saindo da região sul do país e vindo para a região centro-oeste, norte, onde existe a oferta de matéria-prima para a alimentação desses animais. Nós sabemos que o grande forte de Mato Grosso do Sul é o gado de corte, mas quais as vantagens para a produção de suínos aqui em Mato Grosso do Sul? Não é que existe vantagem, o gado de corte é o nosso carro-chefe. Esse é o nosso grande carro-chefe da pecuária brasileira e do Mato Grosso do Sul. Mas além disso, a suinocultura agora, e ela vem complementar esses trabalhos todos. Nós temos um trabalho muito grande com produtores, onde esses produtores usam os dejetos dos suínos, passam pelo biodigestor e os dejetos são aproveitados na fertirrigação. Hoje nós temos propriedades que
têm a suinocultura e que conseguem colocar 4 ou 5 unidades de animal por hectare em área adubada com dejetos de suínos. Então é uma grande integração entre a suinocultura, a agricultura e a pecuária. Então, esse é o trabalho nosso e que o Estado, com certeza, vai aumentar a sua produção. Para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo é curto, vamos falar sobre as tecnologias para esse setor. Quais são as tecnologias adotadas aqui no Estado? Olha, são tecnologias todas elas de ponta. Hoje a suinocultura média de alta produtividade está na faixa de 27, 28 leitões desmamados por porca ano e comercializados com 150 dias. E 100 quilos. Então, essa é a tecnologia de ponta e que está sendo usada. Muitos dos nossos produtores aqui do estado, suinocultores, eles estão no top da produção de suinocultura do Brasil. E a maternidade? A maternidade é o local onde que você tem o maior cuidado dentro da suinocultura, você tem o maior cuidado aí com a ambiência, com cuidar com a temperatura dos animais. Essas matrizes estão produzindo hoje por leitegada, na fase desmamando de 10 a 11 leitões, e ela é uma fêmea que produz, uma matriz dessa, produz de 8 a 10 litros de leite por dia. Isso é como uma vaca de boa produtividade de leite. E ela precisa alimentar seus 10, 12 leitões, e desmamados com 21 dias, média, e com 7 quilos de peso vivo. Então, ali é que está, na maternidade, é que está o foco da alta tecnologia empregada na suinocultura. Professor Ivo, uma pena que nosso tempo é curto, mas eu vou trazer você de volta aqui para falar mais sobre suinocultura no país e também sobre as novas tecnologias para o senhor apresentar para a gente. Com certeza. Muito obrigado pela presença. À disposição de vocês. Muito obrigado. Até mais. Elaine? Vamos falar agora sobre clima e se tem uma região que segue com índices de umidade do solo mais elevados, esta é a região sul do país, em especial o estado do Rio Grande do Sul. Por isso, vamos até a Somar Meteorologia perguntar a Juliana Rezende se essas condições continuam propícias para os 3 estados, principalmente, e se lá no Rio Grande do Sul ainda segue até com possibilidade de solo encharcado. É com você, Juliana. As condições na região sul ainda devem seguir bastante favoráveis para as áreas de pastagem. Isso porque essa chuva frequente segue garantindo condições de umidade do solo mais elevada em grande parte do sul do país, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde nas áreas em rosa a disponibilidade hídrica está superior a 90%, considerada até níveis de encharcamento do solo. Nos próximos dias, as chuvas devem seguir persistentes na região sul. A chuva mais forte ainda segue entre o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e também a faixa oeste paranaense. Volumes de 30 até 50 milímetros é o acumulado para 5 dias. Agora, na próxima semana, as chuvas ainda devem seguir concentradas no sul do país. O volume de chuva dessa vez é mais intenso no oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, onde pode chover até 70 milímetros. As chuvas seguem persistentes e abrangentes na região sul, pelo menos até o dia 10 de outubro. Agora, as chuvas no decorrer do período do dia 6 até o dia 10, ainda deve ser registrado fortes episódios de chuva na faixa oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também algumas áreas do oeste do Paraná. Então, no decorrer das próximas semanas, essas instabilidades fortes na região sul seguem garantindo umidade do solo bastante elevada nos 3 estados. Isso beneficia principalmente os pastos que estão em desenvolvimento, mas pode acabar atrapalhando o manejo dos animais no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Agora eu tenho um recadinho para você que trabalha com ovino, caprino, cultura. Muita atenção para o que eu vou dizer para você. É que existem cultivares recomendadas para o tipo de manejo aí da sua propriedade para o seu animal. O pastejo padrão é mais rasteiro e também o sistema indicado é rotacionado. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o Fernando Oshiro e também a Gabriela Campos da Safra Sul Sementes para dizer mais para a gente, porque está na hora de começar a pensar no pasto, já o planejamento já está passando da hora, não é mesmo? Bom dia, Gabriela. Bom dia.
Conta pra gente então mais sobre esse pastejo voltado para a ovinocultura, que é diferenciada, não é mesmo? Sim, hoje nós vamos falar sobre o Tamani, né? Que é uma cultivar, é o primeiro híbrido de pânico máximo lançado pela Embrapa. Então, se deu pela característica do cruzamento entre dois cultivares distintos, que se caracterizou no Tamani. Então, ela se caracteriza assim, por ser um híbrido, tem alto vigor, um porte baixo, ela é uma planta cespitosa, ela tem alta resistência à cigarrinha, ela também tem um elevado teor de proteína bruta por ser um pânico e uma facilidade e flexibilidade de manejo. Então tem todas as características importantes para o produtor de ovino que está nos acompanhando agora. Sim, sim, pelo seu porte baixo, então é excelente para ovinos e caprinos. E além do pastejo rasteiro, existe alguma outra recomendação para o piquete de ovinos? Sim, nós temos hoje outros tipos de materiais e o Tamani se enquadra muito bem para ovinos, caprinos, por ele ser um porte rasteiro, com alto teor de folhas, alto teor de proteína, né? Então, assim, em regiões, também uma observação bastante interessante, em regiões de baixa temperatura, ele está se adaptando muito bem, né? Então, para regiões aí de clima um pouco mais baixo, né? De temperatura um pouco mais baixa, ele está sendo muito bem utilizado. Região Sul, por exemplo? Região Sul, exatamente. Paraná, Rio Grande do Sul. Ele tem se adaptado muito bem e tem correspondido muito bem a essas temperaturas. E uma outra característica dele também é assim, na diversidade dessa cultivar para atender as categorias animais, né? De porte baixo, para gado de corte, para engorda. Certo. E tira uma dúvida, olha, esse sistema de pastejo rotacionado, ele é mais indicado para esse tipo de animal, então existe diferença para solos fracos, médios e com alta fertilidade? Então, na questão da fertilidade, ele é indicado para média e alta fertilidade. Normalmente, a característica de um pânico é ser exigente. Então, por ter uma elevada proteína bruta, alta exigência também na questão da fertilidade do solo. E uma saturação por base entre 45% e 50%. Certo. Nós temos tabelas para a gente poder dar uma olhadinha? Vamos sim. dar uma olhadinha, produção, até para você de casa visualizar melhor o diferencial, então, dessa cultivar. Vamos lá, o que a gente está vendo aqui? Bom, aqui é um comparativo do Tamani com o Maasai em ganho de peso gramas animal dia. Então, aonde mostrou na época das águas aí uma leve superioridade e no período da seca, o Tamani também saindo na frente do Maasai nesse ganho de peso gramas animal dia. Na produtividade animal, em quilos de peso vivo por hectare, também se mostrou superior ao Maasai. Por que esse comparativo com o Maasai? Porque é uma cultivar também de porte baixo, né? E aonde o Tamani está se enquadrando, está se encaixando muito bem no lugar do Maasai. Certo, então, são características similares. Exatamente, são as características parecidas e esse é o comparativo que a Embrapa fez durante esses 2 anos para estar lançando esse BRS Tamani. Tá certo, temos mais informações, mais comparativos? Sim, temos mais Vamos dar mais uma olhadinha nesse próximo, o que a gente pode visualizar? Bom, esse aqui é uma produtividade em quilos de peso vivo por hectare. Então aqui mostrou a porcentagem de 1,6% superior ao Maasai. Na época da seca, levemente superior, na época das águas se mostrou uma superioridade muito diferenciada que dá no final, para o produtor, esse ganho de peso no animal, né? Que é o que o produtor busca nesse momento. Que é o que o produtor exatamente quer desenvolver, quer ter esse ganho no final do ciclo do animal, né? E para o produtor que está nos acompanhando agora, está interessado, quer saber se a região dele é mais propícia para esse tipo de cultivar, como é que ele faz para entrar em contato com a Safrasul Sementes? Bom, pelo nosso telefone, 67, o DDD, 3358-5400. Também temos o nosso site, né, safrasulsementes.com.br. Nós temos lá uma equipe preparada, esperando todas as ligações. Nós temos também, em todo o Brasil, as nossas revendas, nossos representantes, que muitos produtores e até pode estar entrando em contato com eles, né, para adquirir sua semente.
Muito bom. Bom, a Safra Sul Sementes, então, com uma gama também de produtos. Quer deixar algum recadinho final para a gente poder finalizar nosso encontro de hoje? A gente está assim, sempre orientando os produtores a sempre buscar tá adquirindo suas sementes numa época boa desta, né? Ou seja, a gente está quase saindo desse período, né? Está na hora. Está segurando um pouquinho. Tá entrando na janela, no período de janela que vai de outubro se estendendo até março, né? Certo. Então, assim, o produtor ainda dá tempo de adquirir. Ainda dá tempo de pensar no que vai Está segurando por causa dessa chuva, né? Que deu uma atrasada, todos os produtores estão esperando essa chuva, né? Então, assim, no momento ideal seria agora, porque daqui para frente já começa a subir um pouquinho os preços. Então, assim, o momento certo seria agora até outubro, mais ou menos, né? Olha, palavra de quem entende, eu conversei com o Fernando Oshiro e também a Gabriela Campos da Safra Sul Sementes. Muito obrigada pelas orientações. A gente está de olho, né? Antônia, com você. O governo federal insiste em aprovar o chamado refis ainda nesta semana. Nós vamos agora até a B3, Brasil Bolsa Balcão, falar com o Walter Puga sobre esse refis. Ô Walter, o que os produtores querem para esse refis? Conta pra gente, bom dia. Bom dia. Olha, os produtores insistem, lógico, através dos deputados que representam o agronegócio, numa redução de juros e de multas. Bom, resumindo, o Palácio do Planalto fez nesta segunda-feira, ontem, mais uma rodada de negociações para tentar com que aquela medida, né, evitar que aquela medida provisória, a 783, que foi encaminhado ao Congresso no 31 de maio, ela não perca validade. O Congresso precisa aprovar essa medida provisória de número 783 até a próxima sexta-feira. E o objetivo do governo é votar esse texto até amanhã, quarta-feira. Estamos construindo entendimento com a Receita Federal, trabalhando para fechar um bom acordo e encerrar esta novela, disse o líder do Congresso, o deputado André Moura, né? Líder do governo no Congresso. As conversas prosseguem nesta terça-feira. Agora, o que os produtores querem? Os produtores aproveitam neste momento também, né, Antônio, a chegada no Congresso daquela denúncia contra o presidente Temer na Câmara. Isso torna as negociações mais difíceis para o governo. Afinal, para barrar essas denúncias contra o presidente Temer, o Palácio do Planalto deve oferecer descontos maiores nesse refis, ou seja, facilitar o pagamento de quem está endividado com o governo federal. Uma das mudanças é em relação às condições diferenciadas de pagamento da dívida. O governo tinha admitido regras melhores para devedores de até 30 milhões. Mas o líder do governo disse que esse valor deve cair novamente para quem deve cerca de 15 milhões, mesmo montante previsto na medida provisória. Agora, o desconto máximo deve ficar em 70% no pagamento à vista e 50% e 25% para parcelamento aí, ou em 145 ou em 175 meses. 50% para quem parcelar a dívida em 145 meses e 25% de desconto para quem pagar em 175 meses. Já para os juros, devem ficar 90% de desconto no juro para quem pagar à vista, 80% de desconto para quem pagar em 145 meses e 50% de desconto nos juros para quem pagar em 175 meses. A bancada ruralista pressiona o governo nesse momento e deve obter mais vantagens para o empresariado nesse refis, nesse parcelamento de dívidas com o governo. É o assunto da semana, é a preocupação do governo, é o assunto que movimenta, na verdade, o Congresso e o Palácio do Planalto. Afinal, o governo federal precisa fechar as contas, necessita desse dinheiro que deve entrar rapidamente nos cofres da União e, de outro lado, os deputados aproveitam a fragilidade do presidente Temer com essas denúncias para negociar favorecimentos para o empresariado nacional. Esse é o fato. O que nós temos é uma discussão sobre descontos para pagamento de dívidas ao governo federal e é o que norteia o trabalho no Congresso e no Palácio do Planalto nesta semana. Tudo isso para barrar as denúncias contra o presidente Temer. São 8h53, horário de Brasília, e a Coreia do Norte volta a pesar nas bolsas da Ásia, porque há um temor de conflito mais acentuado, aumentam as tensões entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, já há ataques de parte a parte e na expectativa de uma política ruim naquela região, as bolsas terminaram com tendência de queda e queda forte.
forte. Veja, exceção a Shenzhen, que esteve perto da estabilidade, praticamente não se alterou. A Bolsa de Tóquio recuou 0,33%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong subiu, mas subiu muito pouco, 0,05%. Xangai também teve uma alta muito leve de 0,06%, praticamente estável. E o índice Kospi da Bolsa de Seul acompanhou o movimento negativo da Bolsa de Tóquio. Veja que há uma expectativa negativa no mercado asiático e isso se traduz nos números das bolsas, né? Agora, o que acontece é que petróleo continua em alta, né? Vamos lembrar que petróleo nós víamos recentemente ligeiramente acima de $50 o barril, mas o que ocorria agora há pouco é que petróleo para dezembro, mesmo caindo quase 1% na Bolsa de Londres, de olho na cotação do petróleo, hein? Operava perto de $58 o barril lá em Londres. Petróleo WTI para novembro, contrato futuro, né? Mesmo em queda de 0,70% lá em Nova York, ainda operava perto de $52 o barril. Os valores são mais altos do que nós tínhamos recentemente para os preços do petróleo. Ocorreu uma recuperação nos preços e agora um ajuste mais abaixo. Mesmo assim, os valores estão acima de $52 o barril. E as bolsas europeias, você acompanha agora, diante desse conflito político, né? Essas discussões políticas Coreia do Norte e Estados Unidos, veja, o mercado é negativo, a Bolsa de Frankfurt sobe, mas sobe muito pouco também, assim como ocorreram as movimentações na Ásia, alta de 0,06%. Repare que Londres, Paris e Madrid vêm em queda, Milão também opera com uma leve alta, não há grandes movimentações no mercado, há um certo temor com essa discussão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, ameaças de parte a parte. Lá nos Estados Unidos, agora há pouco, os principais índices desta manhã também vinham em baixa, Dow Jones recuava um pouco, Standard & Poor's recuava também. O que nós tínhamos era um movimento negativo no mercado americano. Não foi diferente, aliás, o que ocorreu aqui. Aqui nós tivemos uma realização de lucro, as bolsas já vinham com perspectiva de baixa e ontem nós tivemos uma perda no nosso índice Bovespa daquela faixa dos 75 mil pontos. Há uma piora no cenário externo, isso influencia também a nossa bolsa. A B3 também reflete a movimentação ruim que ocorre distante daqui. Por isso, veja o fechamento de ontem. Nós tivemos uma queda ontem, o índice Bovespa fechou com baixa de 1,25%, já retornou à faixa dos 74 mil pontos, aliás, abaixo de 74.500 pontos, recuou 1,25%. E o que ocorre com o dólar? Bom, o dólar sobe num dia de tensão geopolítica entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. O que às vezes ocorre bem distante daqui influencia e muito também o mercado brasileiro. Por isso o dólar veio em queda ontem, acompanhe comigo o dólar veio em alta, real perdeu valor a R$ 3,15 mais 90, o dólar subiu 0,95%, uma disparada que o mercado não esperava diante dessa tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a iminência, segundo alguns analistas, aí, de um conflito mais grave lá na frente. Por isso, de olho na informação. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre commodities agrícolas e a preocupação agora é com a produção de café no Brasil, problemas climáticos e muita especulação no mercado do café. Eu volto já para falar sobre isso. Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações de mercado com o Walter Puga, direto da B3. Mas agora é hora de intervalo. É isso mesmo, daqui a pouquinho o bloco dedicado à agricultura, com as informações que você precisa saber nesta manhã de terça-feira. 2 minutinhos e estamos de volta. 8 horas e 58 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira. O assunto agora é sobre agricultura. A produção brasileira de café deverá passar das 40 milhões de sacas. Os dados foram divulgados ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem traz para a gente as informações é o Odacil Canepa. No total, segundo anunciou a Conab, vão ser 44 milhões de sacas de 60 quilos. A área cultivada deve chegar a 2,2 milhões de hectares, sendo 345 mil hectares em formação. Segundo o relatório, a produção do café arábica deve chegar a 34 milhões de sacas de 60 quilos. Já o Conilon vai ter uma safra de 10 milhões de sacas. Não podemos falar em super safra, não podemos falar no próximo ano, porque nós só vamos levantar essa expectativa no final do ano, quando se começa o processo da Conab do primeiro levantamento. Questões climáticas, elas foram muito localizadas, né? Então, por exemplo, Minas Gerais, no norte de Minas,
teve um problema realmente de adversidade climática, mas em outras regiões houve chuvas atípicas durante a colheita, isso veio prejudicar o rendimento do café. No caso do Espírito Santo, houve uma redução de área, mas aumentou a área em formação de café Conilon. Há um processo de recuperação de produtividade, não é um processo fácil, foram 3 anos de uma diversidade climática muito forte e agora nós estamos num processo de recuperação. Chama a atenção dos nossos colegas, e estamos registrados, a evolução da área na Bahia, na região do Atlântico, onde não só vem crescendo a área, mas vem crescendo também os pacotes tecnológicos com alto nível de produtividade. Hoje a Bahia, nessa região, detém a melhor produtividade do café Conilon no Brasil. Que é de 50 sacos por hectare aproximadamente na média. Odacil Canepa para o SBA. Bom dia, produtor. Continua destacando o mercado do café, mas se prepare para uma novidade. Você já ouviu falar do café feito de bagaço de uva? Pois isso mesmo foi criado recentemente na região de Vêneto, onde é a principal área de produção de Prosecco italiano, os vinhos. Segundo a ANSA, Agência Nacional de Italiana, a ideia é de Francesco Donati, produtor de café artesanal, dono de uma pequena produtora que conseguiu um novo café através da sobra de uma uva amassada e pressionada. A fruta usada tem certificado de qualidade. Depois de anos de pesquisa, com auxílio de especialistas do setor, conseguiram alcançar o equilíbrio ideal e criaram assim o primeiro café absoluto ligado à terra. O café terá o nome da própria adega e será servido no final de cada refeição. Para Francesco, o mercado do café está mudando. Hoje o consumidor é experiente, portanto exigente e quer decidir o que quer comer. Isso significa que quando o restaurante está preparado para ter o menu de café com uva, vai ser o único do mundo em uma diferenciação do mercado italiano, portanto, o primeiro café feito de bagaço de uva. Interessante, não é mesmo? Vamos ver agora mais informações, dessa vez com o Antônio. A primavera começou na última sexta-feira, dia 22 de setembro, e a estação pode ser marcada pelo retorno das chuvas nas principais regiões brasileiras. Para fazer um apanhado, um panorama de como vai ficar a estação, a gente fala agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, tem previsão de chuva para a estação primavera? Conta pra gente. A primavera começou na última sexta-feira, dia 22 de setembro, às 17h02. A primavera, como é conhecida como a estação de transição do inverno para o verão, é também conhecida como a estação que as chuvas retornam para grande parte do país. Após episódios de tempo mais seco durante o inverno, as chuvas começam a se tornar mais regulares durante a primavera. Só que essas chuvas agora durante essa primavera somente devem se regularizar a partir do mês de outubro, especialmente a segunda quinzena. É onde as chuvas agora começam a ocorrer de forma mais expressivas em grande parte do país, especialmente algumas áreas do Rio Grande do Sul até o Paraná, e também o extremo sul do Mato Grosso do Sul já deve começar a receber chuvas mais expressivas com volume agora de até 200 milímetros. Agora nas áreas em verde do mapa, algumas áreas da região sudeste e grande parte da região centro-oeste, as instabilidades já começam a ocorrer de forma mais frequente. Episódios de chuvas já garantem melhor índices de umidade do solo, especialmente em algumas áreas do sudeste e centro-oeste. Volume de chuva de até 150 milímetros nessas áreas. Já na região norte, especialmente em algumas áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, as áreas mais ao sul também devem receber chuvas expressivas já no decorrer do mês de outubro. Somente a região nordeste é que ainda não deve regularizar as chuvas a partir do mês de outubro. As pancadas ainda devem seguir mais fracas e também com menor frequência. Durante o mês de novembro é que aí sim as chuvas se regularizam de vez, especialmente em algumas áreas da região
região central agora, o volume de chuva na região centro-oeste, especialmente nas áreas em amarelo, tende a alcançar até 200 milímetros no decorrer do mês de novembro. E é justamente também durante o mês de novembro que as chuvas já começam a ocorrer no Mato Piba e algumas áreas do interior da região nordeste. No decorrer do mês de dezembro, as instabilidades agora ganham mais intensidade nas áreas mais centrais do país, volume de até 300 milímetros entre a região centro-oeste, algumas áreas também do interior do sudeste e também algumas áreas mais ao sul da região nortista. O volume de chuva segue expressivo em grande parte do país. As chuvas agora começam a se regularizar de forma bastante expressiva, volumes altos de chuva no decorrer do mês de dezembro. E é justamente o mês de dezembro que agora as instabilidades começam a se tornar mais expressivas na região nordeste. Só que durante o mês de dezembro, as chuvas na região sul tendem a diminuir, isso por conta das águas mais frias do Oceano Pacífico. Agora há riscos de pequenos episódios de estiagem no decorrer do Rio Grande do Sul a partir do mês de dezembro. Isso porque as chuvas agora devem perder um pouco mais de intensidade no estado gaúcho. Daí você pode acompanhar então o panorama para a primavera que começou na última sexta-feira aqui no país. E a gente continua falando sobre o clima, a influência que isso vem causando, principalmente no setor cafeeiro, onde os produtores vêm enfrentando a especulação em relação ao clima, o que tem provocado queda também nos preços. E esse é o assunto que nós vamos agora a B3 Brasil Bolsa Balcão conversar com Walter Pulga Júnior. E o café continua caindo o preço. É com você, Pulga. Continua assim, viu, Elaine? Café perdeu quase 5% no mercado de bolsa na semana passada. Isso porque há uma especulação de que as chuvas chegam, né? E com a vinda das chuvas nós teríamos aí a manutenção de uma boa produção de café. O que na verdade não é o que se espera, porque as chuvas chegam, mas algum dano já causaram. A seca que nós tivemos recentemente e mais do que isso, a broca do café que prejudica a produção de café. Aqui ao meu lado eu tenho o Fernando Souza Barros, que é diretor da Sincal, sempre conosco, discutindo, avaliando e conversando sobre o que ocorre no mercado do café. E eu pergunto, essas chuvas vêm mesmo, Fernando, e elas aliviam aí, trazem uma produção maior para o ano que vem? A previsão de chuva ela é muito variável, ela vai desde 3 milímetros até 80. Então, você vê pelos institutos, você vê pelos números que você consegue aqui e ali, na realidade, o pessoal ainda está achando que vai começar a chover e tal, que elas vêm. Precisa ver em quantidade, como vai ser, e o dano já foi causado. A safra que vem está prejudicada em torno de 25% a 30% a menos, devido aos pés de café que ficaram totalmente sem condições de irrigação por falta d'água, no Espírito Santo, em vários lugares aqui de São Paulo e mesmo em Minas. E a falta de chuva desidratou, a secura do ar desidratou o pé de café. Então não existe milagre. Ele pode até dar uma florada grande, mas na realidade ela não pega. E a realidade vai vir à tona em novembro, dezembro, janeiro, a sequência vai vir e a realidade vai aparecer. Um dos escritórios tradicionais que trabalham com café, quase um século, é o escritório Carvalhais. O relatório recentemente, você conhece a família Carvalhais de muitos anos, aponta que os operadores de mercado seguram o preço especulando em torno do clima. Vai chover, a produção será boa. Aliás, trabalham com números acima dos números da Conab. A Conab tem uma previsão de que o Brasil deve produzir este ano não mais do que 45, se muito, 45 milhões de sacas. Mas o mercado trabalha com um número acima disso. Na verdade, a realidade é bem diferente, não, Fernando? É bem diferente. Inclusive, nos nossos cálculos, vai haver uma defasagem de 6 milhões de sacas no final dessa safra. E aí que você vai ver a diminuição dos embarques, que já ocorreu, já está ocorrendo. Até dezembro eles ainda têm um cafezinho para embarcar aí, 2 milhões e pouco e tal. Mas na realidade você vai ver em janeiro a coisa cair, barbaridade. Agora, o produtor, nessa hora difícil, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender só em doses homeopáticas o estritamente necessário e financiar o café, aguardar melhores preços que eles naturalmente virão.
Não justifica você ter um preço de café de consumo com 1.000 defeitos, 800 defeitos a 410 e um café fino a R$470. Isso é uma utopia, um negócio que não existe. Então tem que ter muita paciência e perseverança nessa hora. Agora vamos acompanhar o que ocorre no mercado do café, lembrando que ontem café recuou, e recuou muito. Veja os números do CPEA. Vamos começar pelos números do CPEA, você tem na tela do seu televisor. O CPEA apurava ontem uma queda na média dos negócios com café arábica, R$ 451,27 a saca. Os números acompanhavam, na verdade, uma queda de mais de 2% que já ocorria na Bolsa de Nova York e uma queda de mais de $3,60 por saca aqui na B3. Agora, o que acontece com o café robusto, e você tem na tela também agora, Fernando está acompanhando comigo, R$ 401,49 a saca em média. O mercado trabalha, portanto, com preços em queda, a julgar pelos números que o CPEA apurava, tendo média no mercado. E veja, a queda não ocorre só para o café arábica, também para o café robusta. Os preços vêm abaixo. Para você ter uma ideia, o café robusta perdeu ontem quase 0,5% e, considerando o levantamento do CPEA no Espírito Santo, neste mês perde 1,34%. Agora, Fernando acompanha aqui comigo o que acontece neste momento na Bolsa de Nova York. Vamos ao painel de Nova York? Veja, você tem café com uma leve alta de 5 até 25 pontos. O mercado trabalha café para dezembro a $1,31 por libra peso. O contrato sobe agora entre 0,19% e 0,22%. Contrato para março do ano que vem a $1,35 sobe também, mas sobe muito pouco. É uma reação tímida depois da forte baixa de ontem. E o contrato para maio do ano que vem, veja, mais distante, o contrato mais longo que você tem na tela, é a última linha, a $1,37 por libra peso, sobe pouco, sobe 25 pontos. Lá em Londres, os primeiros negócios nesta manhã, você acompanha comigo também. Vamos para Londres. Café robusta, referência no mercado, olha, acompanha aqui, $2.005 por tonelada, ainda em queda café robusta lá, perde $1 por tonelada. Perto da estabilidade, é verdade, perde pouco, mas perde. Janeiro a $1.977 a tonelada, recua $5 por tonelada agora, quando comparado ao valor de ontem. E o contrato para março a $1.964 a tonelada, perde mais, né? Perde 0,5% agora, cai $10 por tonelada. O mercado continua com tendência de queda, uma leve recuperação na Bolsa de Nova York. E aqui na B3, os primeiros negócios agora são 9h13, horário de Brasília, você tem na tela do seu televisor. Contratos de café arábica, negociados no mercado futuro brasileiro para dezembro a $161,40 a saca, tem leve alta de 0,12%, ou seja, recupera apenas 20 centavos de dólar por saca depois de uma queda ontem de mais de $3,50. Ou seja, uma recuperação muito tímida. Já o contrato para março, a $165,50 a saca, continua em baixa, perde agora 10 centavos de dólar por saca depois da queda de ontem. E eu volto a falar com o Fernando. Fernando, esses valores refletem essa oferta de mercado ou a oferta será bem menor do que a princípio se imagina? A oferta vai ser menor. Os exportadores agora estão tentando comprar café com adiantamento de uma porcentagem do valor para poder combinar o preço mais para frente, para ver se pega um preço melhor. Ocorre que quando você faz essa operação, você naturalmente desapertou a necessidade da compra. E lá na frente o mercado então fica meio vazio e os preços naturalmente que não tem aquela correção que o produtor precisa. Então a melhor atitude no momento é não vender ou financiar no banco e pegar um dinheiro e aguardar 180 dias e ver o que vai acontecer, porque ninguém sabe. Quem disser que sabe, está errado. Entendeu? O café pode ter uma alta razoável e o produtor com isso conseguir tocar a sua lavoura, porque tem produtor que vai ter que ficar 2 anos pondo dinheiro na lavoura para poder recuperar. Tem gente que esqueletou a lavoura. Você vai ter safra em 2019. Quer dizer, como demorou a chuva a vir, até esses esqueletamentos vão custar a começar a soltar a folha, a formar o pé de café. Então, é um processo doloroso e demorado. E o produtor precisa ter muita paciência nessa hora para não se apavorar e não vender barato. Bom, você acaba de ouvir Fernando Souza Barros. Fernando Souza Barros é diretor da Sincal, da Associação dos Produtores de Café. Agradeço mais uma vez a presença de Fernando aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista.
de olho na informação. Eu volto já já. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga, pelas informações. O mercado de café em destaque para que você, produtor, possa saber qual a melhor decisão tomar neste momento. E por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, mas em tempo ainda de voltar e falar da evolução dos primeiros negócios neste dia. Bom, fique por aqui, voltamos daqui a pouquinho, em 2 minutos, com mais informações. 9 horas e 17 minutos, já na reta final do Bom Dia Produtor, o assunto agora é sobre a economia. O índice que mede a inflação reduziu mais uma vez. Segundo o boletim Focus, o IPCA pode ficar abaixo dos 3% neste ano. Informações com o Odacil Canepa. Segundo o relatório do Banco Central, a inflação deve ficar 2,97% em 2017. A última previsão era de 3,8%. Esta é a 5ª redução seguida do índice. Para o ano que vem, a previsão do mercado financeiro é um recuo de 4,12% para 4,8%. A boa notícia do mercado é a previsão de aumento do Produto Interno Bruto, o PIB. Segundo o boletim do Banco Central, o índice passa de 0,60% para 0,68%. O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, de 7% ao ano. Atualmente, a taxa é de 8,25% ao ano. Odacil Canepa para o SBA. E na reta final dessa edição, voltamos à B3 Brasil Bolsa Balcão a acompanhar a evolução dos negócios das principais commodities agrícolas para que você já possa organizar o seu dia e ter aí o seu planejamento. Vamos ver se ele já está por lá, Brasil Bolsa Balcão, o Pulga. Enquanto isso, a gente lembra você que é possível acessar toda a nossa programação também pelo YouTube, canal do Boi. Vamos lá, Walter Pulga Júnior, é com você. Mostre para a gente como estão os negócios neste comecinho de terça-feira. Bom, vamos começar, como sempre, pelo mercado de carne bovina, mercado de boi gordo. Lembrando que a União Europeia discute cotas de compra de carne bovina com países do Mercosul, né? A oferta agrícola da União Europeia, o que ela pretende propor aos países do Mercosul, lógico, Argentina, Brasil, continua causando aí alguma turbulência entre os países membros mais protecionistas, né? Apesar das cifras que circulam em Bruxelas serem bem mesmo modestas, né? Não há grandes perspectivas de que abram o mercado para as carnes, né, que nós produzimos aqui. Bom, agora as indicações são de que a União Europeia deve oferecer uma cota de 78 mil toneladas de carne bovina com tarifa menor. O mesmo volume já criticado por países produtores como França e Irlanda, aliás, no ano passado. Então, há promessas, mesmo que pequenas, essas promessas causam ainda algum tumulto lá. Agora, a reabertura do mercado argentino para a carne brasileira favorece aí um acordo da União Europeia com o Mercosul. É o que diz o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, né, o Odilson Ribeiro da Silva. Ele comentava com jornalistas que a reabertura do mercado argentino para a carne bovina in natura brasileira, depois de 5 anos de negociação com as autoridades sanitárias aí da Argentina e do Brasil, ele é simbólico. Por quê? Mais do que o tamanho do mercado comprador de carne brasileira, que é o mercado argentino, o ativo fundamental dessa reabertura é a sinalização dada a outros países de que nosso produto tem livre circulação no Mercosul, também do ponto de vista sanitário, porque essa rejeição à carne brasileira pela Argentina causava um certo desconforto na mesa de negociação. Agora, quando a Argentina aceita a importação de carne brasileira, eliminou qualquer prejuízo, né? As negociações, a expectativa é de que a União Europeia passe a ver com outros olhos a liberação para a importação de carne brasileira. Estamos na mesa de negociação, o país tenta avançar no mercado internacional. Agora, o mercado físico do boi gordo, para o pecuarista, apresentou alguns testes ontem com preços pouco alterados. Ou seja, o mercado tentou baixar o preço. Quando eu falo mercado comprador, os frigoríficos, né? Em São Paulo, os preços ainda se mantêm em R$ 146, arroba, recuaram na semana passada, continuam agora em valores mais baixos. Em Minas Gerais, arroba segue ainda a R$ 137, segundo Safras e Mercado. Goiás fechou em R$ 135, arroba ontem a média, também inalterada. Mas no Mato Grosso do Sul, os preços estavam a 137,
sexta-feira, ontem caíram para R$ 136 a arroba. Então, queda para a média apurada por Safras e Mercado no Mato Grosso do Sul. Já no Mato Grosso, estava na faixa de 133 na sexta-feira, ontem, segunda-feira, caiu para R$ 132 a arroba. Algumas regiões testam, né? O pecuarista oferecendo preços mais baixos e obtém algum movimento de queda para os preços pagos pelo boi gordo. Agora, o CPEA já constatava uma queda acentuada ontem no interior de São Paulo. Veja, a baixa para boi gordo no interior de São Paulo ontem já trouxe os valores de novo, a faixa de R$ 141,85 a arroba. Entre dia 22, sexta-feira, e ontem, dia 25, uma queda de 1,90%, o que traz boi gordo agora em baixa de 0,78% no final do mês de setembro. Então, o boi gordo teve uma recuperação de preço, chegou a ser negociado aí bem acima, né, de R$ 142 por arroba no indicador do CPEA, chegou a subir a quase R$ 145 a arroba o indicador do CPEA, mas agora recuou 0,78%, considerando aí os números de ontem. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul manteve estabilidade na segunda-feira, comparado aos preços apurados pelo CPEA na sexta. Acompanhe. No entanto, a alta persiste, né? Bezerro, em média, tem alta de quase 5,80%. Em média, R$ 1.187,47 por cabeça. É o número que o CPEA apurou no Mato Grosso do Sul, considerando aí dados obtidos ontem, segunda-feira. Mesmo valor médio apurado na última sexta-feira. Agora, o que acontece no mercado futuro? Ontem nós tivemos uma alta acentuada, hein? De quase R$ 3 por arroba em alguns contratos futuros na B3. Veja, considerando o mercado de boi gordo futuro aqui na B3, nós tivemos ontem uma alta que passou em alguns vencimentos de R$ 3 por arroba. O contrato, no entanto, futuro perde preço nesta manhã. Depois de um ganho ontem, o contrato recua agora. O contrato para setembro estava a R$ 143,98, perto de R$ 144 arroba, cai agora para R$ 143,75 a arroba. Boi para outubro, a R$ 142,20 recua mais, recua 0,37%. O mercado trabalha, neste momento, aqui na Bolsa, o contrato de boi gordo para novembro a R$ 141,10 arroba, a perda é de 65 centavos de real por arroba nos últimos negócios, queda de quase 0,5%. E o contrato de boi gordo no futuro, né, contrato futuro, para dezembro, a R$ 141,80, recua 0,35%. Se tivemos ganhos ontem no mercado futuro, hoje o que nós temos nos primeiros negócios desta manhã é um movimento de baixa. São 9h26, horário de Brasília, e antes de encerrar, vamos lembrar que agora, nesta manhã, será aberta a 5ª Semana Nacional de Carne Suína. Ela é promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, né, a BCS, com apoio do Ministério da Agricultura e também do SEBRAE. Essa Semana Nacional de Carne Suína acontece para incentivar, na verdade, a população a consumir proteína animal de origem suína, né? Neste ano, a campanha será promovida por 589 lojas distribuídas por 18 estados. Conforme nota do Ministério da Agricultura, participam desta ação de incentivo ao consumo de carne suína as redes Pão de Açúcar, Saint Marché, Oba Hortifruti e Comper, né? O lançamento será realizado aqui, está sendo realizado agora no Hotel Tivoli Mofarrege, perto da Avenida Paulista, começou agora às 9 horas da manhã. E aguardava-se a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, nesta abertura da 5ª Semana Nacional de Carne Suína. E já que falamos de carne suína, vamos ao mercado de carne suína. O CPEA apurava ontem que em Santa Catarina, em média, carne suína era negociada a R$ 3,51 o quilo, uma baixa, como se vê, de mais de 0,5%, 0,57% de queda entre os dias 22 e 25 de setembro. No entanto, no mês, carne suína sobe ainda mais de 3,5%. Veja que veio numa recuperação nos últimos dias da semana passada e começou a ceder nesta semana. Carne suína, considerando como referência negócios em Santa Catarina, dados do CPEA apontam queda, mas queda ontem, no entanto, repito, alta de mais de 3,5% na média do mês. Agora, frango congelado, tendo como referência
interior de São Paulo, né? A região de Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. Em média, frango congelado recuava ontem para R$ 3,75 por quilo, uma queda de 0,5% entre os dias 22 e 25. Veja que há uma perspectiva de queda para os preços do frango congelado, mas vale ressaltar, né? Neste mês, o indicador do CPEA aponta alta de 7,14%, mesmo com essa baixa, para carne de frango congelado. Vale lembrar que neste mês nós já tivemos valores na faixa de R$ 13,78 que provocaram uma alta nos números de 8% nos preços pagos ao frango congelado no interior de São Paulo. São números do CPEA que você acabou de acompanhar agora comigo. Ainda há uma forte recuperação para os preços do frango no mercado, a julgar pelo indicador do CPEA. São 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília, e antes de encerrar eu gostaria de informar sobre os preços do milho. Vamos para o milho? Milho, negociação apurada pelo CPEA na região de Campinas, e você tem na tela do seu televisor agora, em média, R$ 30,51 a saca. Veja que milho recuou um pouco entre sexta-feira e dia 25, mas é negociado bem acima de R$ 30 a saca já desde o dia 21 de setembro. Então, na semana passada, ultrapassou a faixa de R$ 30 a saca e se mantém acima de R$ 30 a saca, considerando negócios no interior de São Paulo. São os números do CPEA. E o que acontece lá nos Estados Unidos? Milho negociado no mercado americano, que oscila muito, mas ainda tem valores sob pressão. Você tem na tela agora os primeiros negócios desta manhã. Milho lá distante ainda dos $4 por bushel, milho para dezembro a $3,53, recua de novo, milho para março cai para $3,65, milho para maio a $3,74 por bushel. Veja, há uma queda de 0,14% até 0,20% para os preços do milho negociados lá. Mas aqui na B3, nem sempre o mercado tem os valores de negociação caminhando junto com o mercado americano. Aqui a demanda por milho tem outros fatores que influenciam produção de carne, e milho opera bem acima de R$ 30 por saca no mercado futuro. Milho para novembro, mesmo em baixa agora de quase 1%, é negociado a R$ 30,60 a saca. O milho para janeiro do ano que vem, mesmo em queda de mais de 1,5% agora, é negociado a R$ 32 a saca. Milho em baixa aqui no mercado brasileiro, mas com valores bem acima do que a princípio os consumidores de milho esperavam para essa época do ano e com a oferta de milho que nós temos no mercado. São 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, eu gostaria de passar pelo dólar. Veja o que está ocorrendo com o dólar negociado no mercado. Depois de uma alta ontem, o dólar agora sobe de novo e já passa de R$ 3,16 para a surpresa de analistas de mercado. Conflito político entre Estados Unidos, problemas geopolíticos, e Coreia do Norte, essa discussão faz com que o dólar tenha uma valorização, e essa valorização ocorria ontem e continua a ocorrer hoje. Dólares, para surpresa de quem esperava, ainda a manutenção na faixa de 13,13, tem forte alta e passa de R$ 3,16. Eu encerro por aqui a minha participação, lembrando que durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado. Elaine, Antônio. Obrigada, Pulga. Excelente terça-feira para você e para toda a sua equipe. Por aqui vamos chegando ao fim, mas ainda em tempo de te lembrar que amanhã é o Dia Internacional do Turismo e a gente vai fazer um programa especial, né, Antônio? Então você não pode perder amanhã, 7h15 da manhã. Contamos com a sua audiência, com a sua participação também. E é importante lembrar, Violene, que o conteúdo desse programa estará daqui a pouquinho disponível no nosso portal no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então acesse Canal do Boi no YouTube. É isso mesmo para você. Excelente terça-feira de bons negócios e até amanhã bem cedinho. Tchau, tchau. Até mais. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.